Olá, muito boa tarde. O meu nome é Vera Maris e sou conservadora de investigação no Museu Calouste Gulbenkian. Antes de mais, gostaria de agradecer o amável convite que recebi do Museu Thyssen-Bornemisza e da Embaixada de Portugal em Espanha para integrar este ciclo de conferências. Um agradecimento e um cumprimento que naturalmente estendo a todo o público aqui presente. As 19 pinturas de Francesco Guardi que temos hoje a oportunidade de ver na exposição temporária Guardi e Veneza aqui no Museu Thyssen-Bornemisza constituem um dos mais interessantes testemunhos do gosto de Calouste Gulbenkian enquanto colecionador e também da forma como o seu percurso de vida influenciou as escolhas que fez no mercado da arte. De origem arménia, Calouste Gulbenkian nasceu em 1869 em Scutari, um distrito de Constantinopla, atualmente Istambul, localizado na margem asiática do Estreito do Bósforo, no seio de uma família da elite mercantil arménia. Numa época marcada pela abertura da sociedade otomana ao Ocidente, Calouste Gulbenkian começou por estudar na Europa, nomeadamente em Marselha, e depois em Inglaterra, em Londres, onde se viria a formar em engenharia no King's College. Este período da sua juventude, os primeiros anos de vida, são igualmente marcados por um conjunto de viagens que serão absolutamente cruciais para o seu desenvolvimento, tanto pessoal como do seu gosto enquanto colecionador. Uma das viagens mais marcantes realizadas na juventude de Calouste Gulbenkian tem lugar em 1888, quando Gulbenkian visita Baku, atualmente no Azerbaijão, via Transcaucásia, para se familiarizar com a indústria do petróleo que então surgia, sendo que, como sabem, anos mais tarde, Calouste Gulbenkian viria a tornar-se um dos mais influentes protagonistas deste mundo da indústria petrolífera. Ao longo destes períodos, das primeiras décadas da sua vida, Calouste Gulbenkian vai desenvolver um léxico cultural riquíssimo, caracterizado pelo cruzamento de referências culturais, tanto ocidentais como orientais, que se manifestariam de forma muito eloquente na sua coleção de arte. Ora, Veneza era historicamente, como sabem, o local onde Ocidente e Oriente não só se cruzavam, como também se fundiam. E esta é uma ideia que encantava muitíssimo Calouste Gulbenkian, uma perspectiva com a qual ele se identificava e que é indissociável da sua vida e das suas origens. E, de facto, para compreendermos este fascínio que Calouste Gulbenkian vai desenvolver por Francesco Guardi, temos de considerar, primeiramente, o fascínio e o interesse que Calouste Gulbenkian teria pela cidade de Veneza. Conforme demonstram não só as 19 pinturas de Francesco Guardi adquiridas pelo colecionador, mas também outras pinturas de artistas mais tardios, como é o caso de Corot, de Felix Zim e John Sargent, que representam também vistas de Veneza, como estas que aqui vemos, e que foram igualmente adquiridas por Calouste Gulbenkian. Este interesse de Calouste Gulbenkian pela cidade de Veneza fica também muitíssimo patente, bem patente, num álbum de fotografias e postais que Calouste Gulbenkian vai reunir à sua vida, ao longo da sua vida, sendo que percebemos que muitos destes postais, estas fotografias como esta que aqui vemos, são de cidades, são de locais com os quais Calouste Gulbenkian tinha algum tipo de ligação emocional, de ligação sentimental. Neste álbum encontramos fotografias de Londres, de Paris, de Baku, de Marselha, mas também de Veneza, como é o caso desta fotografia que aqui temos, e que, sendo que sabemos que Calouste Gulbenkian visitou Veneza pelo menos em 1906, sendo provável que o tenha feito também em outras ocasiões. Passando para a coleção de pintura de Calouste Gulbenkian, começaria por dizer que as primeiras aquisições de obras de pintura por parte de Gulbenkian têm lugar em Londres no ano de 1898, em leilões da Christie's. Estas primeiras aquisições, que entretanto acabariam por sair da coleção e por este motivo o museu não conserva nem imagens nem as obras propriamente ditas, mas sabemos pelas descrições que são obras marcadas por um gosto, eu diria, muito decorativista, seja através de pinturas de género, de temática orientalista ou de paisagens.
Em comum, estas primeiras aquisições têm o facto de se tratarem de pinturas muito ricas em detalhes, em cor e nas quais encontramos um registro marcadamente de pintura atmosférica. Portanto, características que encontramos exatamente num registro extraordinário, evidentemente, na obra de Francesco Guardi, que Calouste Gulbenkian viria também então a colecionar. A coleção de 19 pinturas de Calouste Gulbenkian vai ser reunida entre os anos de 1907 e 1921. Aqui temos uma cronologia na qual não constam a totalidade das aquisições, mas temos sim os anos em que Calouste Gulbenkian comprou obras de Francesco Guardi e conseguimos perceber então esta distribuição ao longo do tempo. Este é um período que é marcadamente caracterizado não só por um ritmo intenso de aquisições por parte do colecionador, mas também marcado pelo amadurecimento do seu gosto. Um gosto que vai ficando naturalmente cada vez mais exigente, mais criterioso, notando-se um certo comprometimento com a necessidade ou o desejo de elevar o nível da sua coleção de pintura. No entanto, como passaremos a ver, a história das coleções do conjunto de pintura de obras de Francesco Guardi reunidas por Calouste Gulbenkian é mais complexa do que as 19 obras que hoje podemos ver aqui na exposição temporária Guardi e Veneza. Isto porque temos que considerar também, como passaremos a ver, obras que entraram da coleção e que acabaram por sair, mas também obras que Calouste Gulbenkian apenas estudou ou desejou obter, mas que não conseguiu. Tendo abordado a razão de ser, a razão do fascínio de Gulbenkian por Veneza, há uma questão de base que devemos colocar. E esta questão, que no fundo serve de pilar a esta comunicação, é porquê Francesco Guardi? Porquê o fascínio de Calouste Gulbenkian por Francesco Guardi? E a esta questão podemos adicionar uma segunda. E porquê Guardi e porquê não Canaletto? Já que têm ligações tão óbvias e tão semelhantes. Embora não tenha uma resposta definitiva para estas duas questões, a correspondência trocada pelo colecionador com os seus conselheiros, com os seus amigos, com os dealers, com os negociantes a quem recorria, oferecem-nos algumas pistas que nos permitem, no fundo, enquadrar um pouco melhor estas opções. É precisamente o caso de uma carta, da qual temos aqui esta citação, que Calouste Gulbenkian escreve a António Morassi. Morassi é não só superintendente dos museus e das obras de arte de Génova, mas é também o autor do primeiro catálogo raisonné de pintura e desenhos de Guardi. E vai escrever a Calouste Gulbenkian pedindo informações sobre as obras que faziam parte da sua coleção, sendo que na carta de resposta Calouste Gulbenkian diz taxativamente, afirma taxativamente, eu sou um grande admirador do mestre. Portanto, nós temos não só as pinturas que fazem parte da coleção e que nos permitem, de certa forma, criar esta ideia ou ter esta ideia que Gulbenkian era um grande admirador de Guardi, mas temos também o colecionador na primeira pessoa a afirmar que assim o era. Numa outra ocasião, a propósito da possibilidade de adquirir uma obra de Francesco Guardi, uma vista do Rialto que Gulbenkian já tinha, um tema que Gulbenkian já tinha representado na sua coleção, o colecionador vai explicar a Kenneth Clark, o diretor da National Gallery de Londres e também um dos seus mais fiéis conselheiros, que embora o tom geral da sua pintura, que retrata a ponte do Rialto que aqui vemos, seja mais acinzentado, gostava particularmente quando os Guardis eram mais amarelados, mais dourados. E, portanto, também temos aqui uma pista que nos permite perceber o que é que Calouste Gulbenkian gostava particularmente na pintura de Francesco Guardi. No entanto, Gulbenkian não vai adquirir esta outra vista do Rialto que aparece no mercado, porque já tinha este tema na sua coleção. E percebemos que, a partir de certo ponto, Gulbenkian vai tentar, de facto, adquirir apenas temas, apenas vistas de Veneza, que ainda não tinha representados na sua coleção. Quanto à preferência de Calouste Gulbenkian por Francesco Guardi em detrimento de Canaletto, temos informações um pouco mais objetivas, mais concretas.
E, de facto, a propósito de um Canaletto que surge no mercado, para o qual John Walker, o diretor da National Gallery, vai alertar Carlos Gulbenkian para o surgimento desta pintura, o colecionador vai explicar que alguns anos antes teve a oportunidade de adquirir um grande conjunto de obras de Canaletto, mas que não o fez porque considerava que a característica, as grandes dimensões de Canaletto tornavam muito difícil integrar este tipo de obras muito grandes num ambiente doméstico, portanto que não um museu. E por este motivo, apesar do preço ter sido bastante aceitável, não realiza esta aquisição de obras de Canaletto. Ainda assim, John Walker vai insistir para que Gulbenkian adquira uma obra de Canaletto, insistindo particularmente na aquisição destas duas surpreendentes, invulgares vistas de Veneza, vistas de Londres, aliás, da autoria de Canaletto, que são obras pintadas pelo artista veneziano a partir da varanda, a partir da janela dos duques de Richmond. E são duas obras que vão marcar, no fundo, a ascensão do mestre veneziano de Canaletto em Londres. E, portanto, Walker aconselha Gulbenkian, caso algum dia estas obras viessem a surgir no mercado, que ele procedesse à sua aquisição. Tal não acontece e, portanto, estas obras permanecem na coleção Richmond. Gulbenkian não conhecia estas obras, mas a confiança que depositava em John Walker era tal que vai, de facto, ficar atento a esta possibilidade, ainda que explique que não era, ao contrário do Guardi, não era um grande admirador de Canaletto, considerando o pintor demasiado arquitetónico. E, portanto, por esta afirmação, conseguimos perceber ou confirmar que o gosto de Gulbenkian por Guardi se relacionava precisamente com a predileção por uma pintura mais atmosférica, menos rígida de composição, mais leve, mais solta, de pincelada, com maior fluidez pictórica. Características que, de facto, iam ao encontro da sua sensibilidade estética. De resto, embora a apreciação de Gulbenkian por Guardi seja particularmente acentuada, a verdade é que não era única, não era incomum na época, sobretudo em Inglaterra. Gulbenkian vai residir em Inglaterra a partir de 1896, vai inclusivamente obter cidadania britânica, isto depois de ter sido forçado a abandonar Constantinopla na sequência da intensificação da perseguição do governo otomano às comunidades arménias. E, portanto, no final, na transição do século XIX para o século XX, Gulbenkian vai fixar residência em Londres e este é um período em que Francesco Guardi é já um pintor bastante apreciado em Londres, em grande parte devido às viagens realizadas pelas elites inglesas e francesas à Itália no âmbito do Grande Tour, ocasiões em que vão redescobrir Veneza e encantar-se por esta cidade. Assim o comprova, por exemplo, a existência de uma célebre galeria de arte, de venda de obras de arte, criada em 1876 por Martin Colnaghi, uma galeria que vai ser intitulada precisamente de The Guardi Gallery. Esta é uma galeria especializada em pintura dos grandes mestres italianos, espanhóis, franceses, flamengos, mas por ocasião da sua inauguração, Colnaghi vai anunciar na imprensa, como aqui podemos ver, a venda de duas importantes vistas de Francesco Guardi e, portanto, a galeria vai receber o seu nome precisamente na sequência destas grandes obras que foram vendidas no momento da sua inauguração e que seriam adquiridas pelo barão Ferdinand Rothschild. De resto, e embora inicialmente Guardi tenha sido de facto ofuscado por Canaletto em termos do gosto dos colecionadores da transição do século XIX para o século XX, a verdade é que particularmente ao longo do século XIX, Guardi afirmou-se como um grande pintor de vistas venezianas. E em grande parte este sucesso também se deveu ao facto de nesta altura terem ocorrido importantes vendas de coleções particulares, de coleções privadas, como é o caso da coleção Dover Clifton e Cavendish Bentinck, que vão colocar no mercado Guardis de grande qualidade que de facto vão encantar os grandes colecionadores desta época.
Muitas destas importantes pinturas vão ser listadas, vão ser elencadas numa monografia publicada em 1904 por George A. Simonson, da qual existe ainda hoje um exemplar na biblioteca de Carlos Gulbenkian. Portanto, é muito provável que Carlos Gulbenkian tenha tomado conhecimento da existência destas obras precisamente através deste livro, sendo que muitas das obras de coleções particulares que foram listadas neste livro foram anos mais tarde adquiridas por Carlos Gulbenkian, como é o caso das obras provenientes das coleções Drummond, Kahn e Cruz, que de resto correspondem a alguns dos preços mais elevados pagos por Carlos Gulbenkian por obras de Francesco Guardi, não só pela sua qualidade, mas também pela sua proveniência, pelo facto de terem este histórico de proprietários insignes. O primeiro registro de compra de uma pintura de Francesco Guardi por Carlos Gulbenkian remonta a 1901. Trata-se, como referi há pouco a propósito da cronologia que vos mostrei, de uma obra que entrou e que saiu da coleção, e por este motivo nós não temos uma imagem desta pintura. Aquilo que aqui podem ver é mais uma fotografia do tal álbum de memórias que Carlos Gulbenkian foi reunindo, no qual tinha algumas fotografias de Veneza. Esta primeira pintura, uma ilha perto de Veneza, foi adquirida à Agnus por 400 libras e não seria uma obra particularmente relevante, motivo pelo qual, apenas 2 anos depois, Carlos Gulbenkian vai vender esta e outras obras que comprou no momento incipiente da sua carreira como colecionador, tentando elevar o nível da sua coleção. Esta pintura, como dizia, vai ser entregue para venda num leilão da Christie's, realizado em 1903, mas não vai ser vendida, não atinge o preço mínimo de venda e, portanto, o colecionador acaba por retirar a pintura da coleção e vai revendê-la à Agnus, a quem a tinha comprado, por um valor inferior àquele da compra original. Portanto, estamos perante uma venda, uma transação financeiramente desfavorável, mas que demonstra, de facto, o comprometimento de Carlos Gulbenkian com a tentativa de elevar o nível da sua coleção nestes primeiros anos do século XX. A este propósito, é interessante perceber como neste ano de 1903, em que Carlos Gulbenkian tenta vender algumas obras da sua coleção que não eram obras propriamente muito relevantes, e é precisamente neste ano, como dizia, que Gulbenkian vai também contratar Camille Benoit, um assistente de curadoria das coleções de pintura e desenho do Museu do Louvre, para ter lições de história da arte, portanto, como uma forma de se cultivar, de aumentar o seu conhecimento nesta área, particularmente da pintura. Estas lições de História da Arte tinham lugar geralmente à segunda-feira à tarde e tinham como base as coleções do Museu do Louvre, pelo que, de acordo com as indicações do próprio tutor, de Camille Benoit, Gulbenkian deveria fazer-se acompanhar pelo catálogo geral de pintura do Museu do Louvre e também pelo catálogo de pintura italiana. Isto porque, de facto, as lições vão começar primeiro com os grandes mestres primitivos italianos, depois vão seguir uma ordem cronológica, focando primeiro os grandes temas e depois aspectos mais específicos. E é interessante também perceber que, como forma de treinar o olhar e o espírito crítico do colecionador, estas lições, estas sessões de História da Arte, incluíam também um período para perguntas e respostas na fase final da sessão, tendo como base as pinturas que tinham sido analisadas naquele dia. Poucos meses depois deste episódio da devolução do primeiro Guardi adquirido por Carlos Gulbenkian, Gulbenkian vai comprar um segundo Guardi, portanto em 1903, num leilão da Christie's. Trata-se de uma pintura intitulada A Igreja de San Giorgio Maggiore e, uma vez mais, não temos uma imagem desta obra porque ela foi vendida anos mais tarde. Portanto, esta obra não foi reunida com a coleção que vinha a ser criada pelo colecionador no número 38 de Hyde Park Gardens, ou seja, a primeira casa de Carlos Gulbenkian em Londres.
De facto, com cerca de 30 anos, em 1899, Carlos Gulbenkian vai adquirir a sua primeira casa na Europa. Na realidade, é um contrato de longa duração, de 30 anos, porque percebe que depois do sucesso que vinha alcançando no mundo da alta finança e pretendendo se ingrar no universo do petróleo, a Europa e, em particularmente, Londres e Paris eram os locais a estar, os locais onde deveria, então, fixar residência para se afirmar no mundo profissional, mas também no mundo da arte. Esta primeira casa de Londres, que atualmente é um condomínio, como aqui podem ver, um condomínio fechado, constituído por estas diferentes townhouses, são uma moradia de 4 andares, situada em Bayswater, com vista para Hyde Park Gardens, portanto uma área, uma zona residencial de grande prestígio, que atraía tanto a antiga aristocracia inglesa, como também as novas elites emergentes, como é o caso dos Gulbenkian, e é interessante ver que, embora a casa estivesse pronta para habitar, Carlos Gulbenkian vai encomendar uma obra de renovação, de remodelação dos espaços, de forma a garantir que a casa, o seu interior, refletia o seu gosto. Um gosto que é marcadamente neste período e também ao longo da sua vida, é muito marcado pelo gosto, como dizia, pelas artes decorativas francesas do século XVIII, que nesta altura, no início do século XX, ainda eram vistas como um sinónimo de bom gosto entre as elites. A obra de renovação desta casa vai ser entregue à dupla de arquitetos Muse and Davies, ingleses, que são reconhecidos internacionalmente como uns originais, se quisermos, reinterpretadores dos estilos decorativos franceses do Ancien Regime. E, no fundo, esta casa vai funcionar como uma verdadeira tela em branco, numa altura em que Carlos Gulbenkian estava precisamente a dar os primeiros passos como colecionador. E, portanto, esta casa vai, de certa forma, fomentar também o crescimento da coleção, porque havia necessidade de mobilar e de decorar estes espaços e, portanto, esta aquisição desta casa vai refletir-se também num aumento das pinturas, inclusivamente pinturas de Francesco Guardi. É também em Londres que Gulbenkian vai adquirir a Agnes novamente, em junho de 1914, esta vista de Roma que aqui vemos, com o Castelo Sant'Angelo em primeiro plano e a Basílica de São Pedro ao fundo, uma transação que, como se pode ler numa anotação a uma carta do arquivo da Agnes, portanto aos negociantes a quem Carlos Gulbenkian comprou esta obra, que ficou marcada, esta transação, como a infame venda a Carlos Gulbenkian, 3 pontos de exclamação. Isto devido às circunstâncias que envolveram a sequente devolução desta pintura, que atualmente faz parte das coleções da National Gallery of Art de Washington, D.C. De facto, poucos dias depois de ter adquirido esta vista de Roma, quando teve possibilidade de compará-la, de confrontá-la com as outras obras de Guardi que já pertencia e que tinha em sua casa, Gulbenkian vai hesitar quanto à real contribuição desta pintura para a sua coleção. Em causa, aliás, estaria não tanto a qualidade da pintura, mas, sobretudo, o tema. Isto porque, de facto, a coleção Gulbenkian de pinturas de Francesco Guardi tem uma grande coerência temática em torno das vistas de Roma e de Caprichos. E aqui temos uma vista de Roma, portanto, que destoava desta coerência temática. Certo é que então, 2 semanas depois da aquisição, Gulbenkian vai escrever à Agnews, a Charles Homer Williams, o representante desta casa de arte, galeria de arte nesta transação, alertando para a possibilidade de vir querer a devolver esta pintura. Na verdade, esta prática de devolver obras que tinha acabado de comprar não era invulgar e os negociantes a quem Carlos Gulbenkian recorria com maior frequência estavam perfeitamente habituados a esta prática. O que acontece é que, quando tal acontecia, geralmente Gulbenkian devolvia as obras e a devolução não era feita em dinheiro, não recebia o total de volta, mas era sim reduzido depois ou acrescentado num crédito que era depois abatido numa transação seguinte.
No entanto, desta vez, o que aconteceu foi totalmente diferente, sendo que quando Carlos Gulbenkian, nas vésperas do início da Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1914, decide devolver esta pintura, a Agnews entende que esta devolução se tratava, na verdade, de uma forma de garantir que a pintura ficaria em segurança no seu estabelecimento, nos seus depósitos, enquanto a cidade era bombardeada. Portanto, quando algum tempo depois Carlos Gulbenkian vai escrever exigindo que lhe devolvessem as 5.000 libras que pagou por esta pintura que tinha devolvido, a tensão entre os negociantes e Carlos Gulbenkian vai estalar. No entanto, a verdade é que, como seria de esperar, face à juventude deste jovem Williams e à experiência de Carlos Gulbenkian como negociador, Carlos Gulbenkian vai, de facto, levar a sua avante e a Agnews vai ter que fazer algo que nunca teve de fazer, nem que viria a fazer mais tarde, que será então devolver o dinheiro pago por um colecionador por uma obra comprada na sua galeria. Entre os preços mais elevados pagos por Carlos Gulbenkian por uma obra de Francesco Guardi, destaca-se esta regata no Grande Canal, junto à ponte do Rialto, adquirida em 1917 por 7.500 libras no leilão de George A. Drummond. Este Drummond é atualmente um nome praticamente desconhecido da história do colecionismo, mas foi na realidade um empresário e um banqueiro escocês de grande sucesso que se vai estabelecer em Montreal, no Canadá, onde vai reunir uma notável coleção de obras de arte. Após a sua morte, como muitas vezes aconteceu com estas coleções particulares, os seus herdeiros vão decidir colocar a coleção à venda e vão fazê-lo em Londres, através da Christie's, colocando então à venda um conjunto muito eclético de pintura dos grandes mestres dos séculos XVII e dos séculos XVIII, mas também de artistas da escola de Barbizon, impressionistas e realistas. Este evento, este grande leilão, seria amplamente divulgado na imprensa, como aqui podemos ver através da página de um dos jornais publicados na época, e seria também divulgado através de um catálogo ilustrado que irá chamar a atenção de Carlos Gulbenkian. Afinal, e para explicar o porquê do sucesso desta venda, ou pelo menos da atenção que esta venda chamou na imprensa e na comunidade artística, prende-se com o facto de, neste período, ser mais frequente, ou ser bastante frequente, que as grandes coleções europeias fossem adquiridas por grandes milionários americanos e canadianos, atravessando o Atlântico. E neste caso vamos assistir ao oposto, ou seja, temos uma grande coleção que vem do Canadá para ser vendida em Londres, regressando então ao velho mundo. E de facto esta vai ser uma grande oportunidade para colecionadores como Carlos Gulbenkian, que imediatamente vai chamar a atenção para a existência de um Guardi que nesta coleção, que ainda não conhecia. E, portanto, é um Guardi que, além de mais, como também podem observar naquela fatura, é destacado precisamente pela sua proveniência, ou seja, pelo facto de ter não só pertencido a uma importante coleção, como de ter sido listado na tal obra, na tal monografia de Simonsen, o catálogo raisonné das obras de Guardi. O Carlos Gulbenkian não vai adquirir apenas este Guardi, vai adquirir também um retrato de Mariana da Áustria, esta obra que aqui vemos, e que quando Gulbenkian a adquire como se tratando de um Velázquez. Esta obra seria, alguns anos mais tarde, oferecida por Carlos Gulbenkian ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, sendo interessante notar como Carlos Gulbenkian a classifica como sendo uma obra proveniente de uma grande coleção, tal como a regata no Grande Canal, ou seja, a tal coleção de Drummond. E este comentário, que é recorrente a propósito desta obra, deste suposto Velázquez, demonstra a importância que Carlos Gulbenkian dava à proveniência, ao pedigree destas obras, especialmente em relação a questões de autenticidade, como é o caso das questões que se vão levantar em torno deste retrato.
No entanto, apesar da proveniência, sobretudo a proveniência de casas reais, ser algo que atraía muitíssimo Carlos Gulbenkian, a verdade é que, ao contrário de outras características ou de outros critérios, como é o caso da excelência artística ou do estado de conservação exemplar, que são os critérios principais para Carlos Gulbenkian quando procede a uma aquisição, a questão da proveniência, como dizia, é importante, mas não é fundamental. E estes critérios ou esta ordem de importância é muitíssimo visível precisamente a propósito da coleção de obras de Francesco Guardi. Isto porque, apesar de Gulbenkian ter continuado a adquirir pintura até 1953, portanto até 2 anos antes da sua morte, a verdade é que a última obra de Francesco Guardi a entrar na coleção foi adquirida em 1921. E é esta obra que aqui vemos e que atualmente não está no estado de conservação original, tendo sofrido com umas cheias já nos anos 60, quando a coleção já estava em Lisboa. Mas a ideia mais importante a reter é que, de facto, Gulbenkian deixa de adquirir obras de Guardi em 1921, não porque se tenha desinteressado do artista, mas sim porque se tornou cada vez mais exigente, já que já tinha um leque, um conjunto absolutamente extraordinário de obras deste pintor veneziano. E um exemplo muito claro desta importância que Carlos Gulbenkian dava, ou não tanto, à proveniência, é, por exemplo, esta venda que tem lugar em 1952 de parte da coleção reunida por Ernest Cognac e Marie-Louise Jay em Paris, um evento que é destacado na altura na imprensa como sendo um dos maiores acontecimentos do mercado de arte do século XX. Gulbenkian conhecia muitíssimo bem a coleção, esta célebre coleção Cognac-Jay, e recordava-se da sua reputação como sendo uma das mais importantes coleções mundiais de artes decorativas e pintura do século XVIII, algo que está naturalmente em perfeita sintonia com o seu gosto. Portanto, quando toma conhecimento da venda desta coleção Cognac-Jay, Carlos Gulbenkian vai imediatamente contactar uma série dos seus homens de confiança, que normalmente são negociantes de arte, historiadores de arte, mas também, neste caso, um conservador restaurador, Martin de Wilde, e pede a este Martin de Wilde que vá ao local do leilão analisar precisamente o único Guardi que fazia parte desta coleção. E de Wilde vai acabar por concluir, tal como Carlos Gulbenkian já esperava, que este Guardi não está ao nível da coleção de Carlos Gulbenkian. E, portanto, apesar da proveniência impecável e importante desta pintura, Carlos Gulbenkian não vai proceder a esta aquisição. Entre as obras mais dispendiosas da coleção Gulbenkian em relação à produção de Francesco Guardi, destacamos também o grande canal junto à ponte do Rialto, que aqui vemos, adquirida por 5.000 libras. Esta obra, tal como as comportas do Dolo, que vemos ali ao lado, são pinturas que pertenceram à célebre coleção de Rudolf Kahn, que é colocada à venda em 1907 por um consórcio de negociantes de arte liderado por Joseph Duvin. E Carlos Gulbenkian, quando toma conhecimento desta venda, nos momentos preparatórios desta venda, vai insistir com Joseph Duvin no seu interesse não só em inspecionar algumas das obras, como também adquirir algumas, incluindo 2 famosos Guardis, ou seja, estes 2 Guardis que aqui vemos. Como outros colecionadores de arte e outros curiosos, Carlos Gulbenkian vai ter a oportunidade de visitar a Casa Kahn, a residência Kahn, onde se encontravam estas pinturas, localizada no número 51 Avenue Diana, em Paris. Sendo que Gulbenkian se destaca particularmente pelo facto de ter regressado 4 vezes, por ter visitado a casa e a coleção em 4 ocasiões, portanto um número superior ao de qualquer outra das 900 pessoas que sabemos que visitaram a casa neste contexto. Estas visitas, naturalmente, proporcionaram um conhecimento detalhado não só da coleção, mas também do próprio edifício que, como passaremos a ver, Gulbenkian vem a adquirir 15 anos mais tarde, com o propósito de ali reunir pela primeira vez na sua vida a totalidade da sua coleção.
No entanto, antes da compra deste extraordinário palacete na Avenue Diana, as obras da coleção Guardi de Calouste Gulbenkian encontravam-se dispersas entre Londres e Paris. Isto porque, nesta época, portanto no início dos anos 20, embora o colecionador tivesse no seu quarto da Casa de Londres, que vimos há pouco, 3 pinturas não identificadas de Francesco Guardi, a maior parte da coleção encontrava-se reunida neste apartamento que aqui vemos, situado no 4º andar deste prédio, localizado no número 27 do Quai d'Orsay, em Paris. Efetivamente, depois de ter fixado residência em Londres, como vimos anteriormente, as viagens recorrentes de Calouste Gulbenkian a Paris para motivos de negócios levaram o colecionador a adquirir em 1907 um luxuoso apartamento neste edifício que aqui vemos, que era na época aclamado como se tratando de um dos melhores exemplos de arquitetura residencial moderna parisiense. Embora, infelizmente, não tenhamos fotografias dos interiores deste apartamento, temos sim listas e inventários que nos permitem perceber que a coleção estava presente em virtualmente todos os espaços, todas as divisões, e que os guardis tinham ocupavam um lugar de destaque nos principais salões, ou seja, no Salon Ronde e no Petit Salon. Durante este período, a coleção continuou a crescer a um excelente ritmo, tornando-se cada vez mais evidente e, sobretudo, cada vez mais desejado por Calouste Gulbenkian esta ideia de ter a sua coleção reunida num único espaço, sob um só teto. Algo que só virá a acontecer, como veremos, na tal casa da Avenue Diana. Isto porque, depois da compra deste palacete da Avenue Diana, que aqui vemos, Calouste Gulbenkian vai promover uma grande obra de renovação, uma grande obra de remodelação. No fundo, o edifício vai ser completamente desventrado no seu interior, mantendo praticamente quase só a sua fachada, com o intuito de, novamente, tal como vimos nas casas anteriores, garantir que este interior, que este grande palacete, refletisse o seu gosto. E é interessante perceber como, nesta altura, graças às experiências que já tinha tido em Londres e em Paris, e também da cerca da década que passou à procura de uma casa ideal para a sua coleção, Calouste Gulbenkian tem já, neste momento, uma ideia perfeitamente definida daquilo que queria para a casa da sua coleção. Assim, mais do que uma casa de família, a remodelação deste edifício vai privilegiar, sobretudo, a coleção. A coleção é a grande prioridade e é a grande preocupação do colecionador, e é interessante perceber como este processo vai ser novamente confiado aos mesmos arquitetos que vimos atuar em Hyde Park Gardens, ou seja, a Muse and Davies, aos quais se vão juntar 2 célebres arquitetos decoradores, Emmanuel Pontremoli e Adrien Karbowski. E, no geral, como dizia, a coleção vai ser a prioridade absoluta, e este edifício vai ser entendido como um grande cenário, um grande palco, cujas linhas devem refletir o gosto clássico do conservador, do colecionador, aliás, e uma forte admiração pela clareza, pela racionalidade, pela funcionalidade dos espaços que deveriam, como dizia, sobretudo privilegiar a coleção e garantir um palco para este extraordinário conjunto de obras de arte que Calouste Gulbenkian vinha reunido desde o final do século XIX. Os trabalhos de renovação desta casa, podemos ver aqui 2 imagens do interior, ficaram concluídos apenas 5 anos depois. Como dizia, de facto, uma grande campanha de renovação, e, portanto, no verão de 1927, a coleção que se encontrava dispersa por Londres e Paris começa a ser transportada para Paris, para a casa da Avenue Diana, e começa a ser instalada nesta sua nova morada. E é interessante perceber como, no caso dos 2 guardas da coleção Cannes, que víamos há pouco, estamos perante, na verdade, um regresso, já que estas pinturas pertenceram precisamente ao antigo proprietário desta mesma casa. E trata-se de um regresso a todos os níveis, porque, de facto, embora as alterações introduzidas por Calouste Gulbenkian tenham sido profundas, na verdade, Calouste Gulbenkian prefere ou escolhe manter a localização da galeria de pintura de Rodolphe Cannes exatamente
no mesmo local, no primeiro piso, e será nesta galeria de pintura que aqui vemos que 8 das obras de Francesco Guardi vão ser instaladas juntamente com as principais obras da coleção de Carlos Gulbenkian, mostrando claramente o interesse e a admiração que Carlos Gulbenkian sentia por este mestre veneziano. As restantes obras da coleção, estamos perante um edifício que tem 3 andares superiores, 3 níveis subterrâneos, 105 divisões e, de facto, a coleção vai ser distribuída por praticamente todas as divisões, sobretudo os espaços de recepção, se assim quisermos, e as obras de Guardi vão estar distribuídas por diferentes salas, como dizia, nomeadamente neste Salão Sycomore, que vemos aqui à direita, onde tínhamos 6 obras de Francesco Guardi, juntamente com outras pinturas de Corot, d'Aubigny, Boldini, Rousseau, Troyon e Lépine, que vão refletir de forma muito interessante o gosto pela pintura de paisagem de Carlos Gulbenkian. Para os seus aposentos privados, para o seu quarto de dormir, localizado no 3º andar e que vemos também naquela fotografia, Gulbenkian vai escolher também algumas obras de Guardi, incluindo um pequeno capricho de pequenas dimensões, representando um arco em ruínas que podemos ver ali junto à sua cama, neste registro mais intimista. Embora Carlos Gulbenkian tenha sido um homem que valorizou muitíssimo a sua privacidade e a sua discrição, também concordou frequentemente com empréstimos de obras da sua coleção, tanto para exposições temporárias como também para museus, como o Museu do Louvre ou Victoria and Albert, mostrando, portanto, uma grande disponibilidade, desde cedo, desde sempre, em abrir a sua coleção ao público. Assim aconteceu precisamente em 1935, na exposição de arte italiana promovida pelo Subsecretariado de Estado do governo italiano em Paris, no Petit Palais, e que vai ter como objetivo, no fundo, comemorar a produção italiana ao longo da história. Os empréstimos de colecionadores, como é o caso de Carlos Gulbenkian, vão desempenhar um papel muitíssimo importante neste evento e Carlos Gulbenkian vai emprestar então parte significativa da sua coleção, incluindo 7 pinturas de Francesco Guardi, mas também a Sagrada Família e Doadores de Carpaccio e a Sacra Conversazione de Cima Conegliano, 2 obras importantes da coleção de pintura, além de uma seleção muitíssimo interessante de veludos de seda veneziano dos séculos XVI e XVII, além de outros objetos que Carlos Gulbenkian selecionou como se tratando dos mais representativos da produção italiana da sua própria coleção. Ainda no registro das exposições e dos empréstimos, em 1936, no momento em que Carlos Gulbenkian já está preocupado com o futuro da sua coleção após a sua morte, vai acordar com a National Gallery de Londres um empréstimo de longa duração de uma parte muito significativa da sua coleção, incluindo as principais pinturas que vinha adquirindo até então. Deste conjunto, que é enviado da Casa da Avenue d'Iéna para Londres, constam não só obras de Ghirlandaio, Rubens, Robert, mas também de Manet, Monet, Degas, Renoir, mas também, como dizia, 4 vistas de Veneza de Francesco Guardi, que Gulbenkian vai indicar como sendo as suas preferidas. Esta seleção muitíssimo criteriosa de obras de Francesco Guardi e as restantes enviadas para a National Gallery vão ficar em exposição até 1938, até setembro de 38. Nesta altura, face à ameaça de guerra, Kenneth Clark, o diretor da National Gallery neste momento, vai determinar que as pinturas da coleção Gulbenkian, bem como parte da coleção da própria instituição, sejam enviadas para o país de Gales de forma a garantir a sua proteção. Acontece que as pinturas e esta parte da coleção da National Gallery ficam no país de Gales, em Bangor, apenas durante aproximadamente um mês, já que tem lugar nesta altura também o Acordo de Munique, que vai trazer alguma tranquilidade à Europa nesta altura. No entanto, a verdade é que, como sabemos, esta sensação de segurança trazida pelo Acordo de Munique vai durar pouco tempo e, portanto, antecipando os ataques aéreos
alemães a Londres, o museu vai novamente decidir não apenas retirar parte da sua coleção, mas proceder a uma evacuação total. Uma evacuação total não só das coleções da instituição, do museu, mas também das obras da coleção Gulbenkian, incluindo os 4 guardas que serão enviados juntamente com as restantes obras para os abrigos que são criados nesta altura nos túneis subterrâneos de minas desativadas localizadas em Maynard, também no país de Gales. Simultaneamente e face ao avanço da ofensiva alemã em Paris, portanto mudamos de geografia, Gulbenkian vai também proceder a uma série de medidas que garantissem a proteção da coleção que se encontrava na sua própria casa, na Avenue Diana. E neste período sabemos que em relação aos Guardi, Calouste Gulbenkian terá enviado 7 das telas, as mais importantes que não se encontravam em Londres, desemolduradas, numa embalagem que é colocado num Rolls-Royce que é enviado para Vichy, para onde o colecionador também se desloca, juntamente com o corpo diplomático do Irão, do qual era conselheiro financeiro. Estas e outras obras da coleção que são evacuadas nestes primeiros meses de guerra vão ser devolvidas pouco tempo depois à Avenue Diana, porque Calouste Gulbenkian consegue garantir proteção diplomática para a casa e, portanto, ao contrário de outras casas vizinhas, a Avenue Diana não vai ser pilhada, sendo que a grande parte da coleção, incluindo as pinturas de Francesco Guardi, vão ser colocadas nos pisos subterrâneos da casa, em câmaras fechadas, em câmaras frias, no caso das tapeçarias, garantindo assim a sua proteção até ao final da guerra. Aqui temos uma imagem do Grand Salon, a maior divisão da casa, onde, após o final da guerra, 6 anos depois, as pinturas vão todas ser colocadas, antes de regressarem aos seus locais originais, às diferentes divisões, por se tratar da sala que tinha melhor orientação solar, melhor ventilação e que permitia um exame cuidado de cada uma das pinturas por parte de conservadores restauradores contratados por Calouste Gulbenkian para este efeito, para garantir que a coleção tinha passado tranquilamente em termos de conservação por esta guerra que afligiu a Europa. Por seu lado, o regresso a Trafalgar Square, à National Gallery, das obras que tinham sido enviadas para o país de Gales, vai ocorrer no final do ano de 1945. Acontece que muitas das galerias, muitas das salas da National Gallery foram fortemente afetadas, destruídas pelos bombardeamentos de Londres durante a guerra e, portanto, quando surge a necessidade de reinstalar a coleção Gulbenkian, a sala não vai ser a sala original, é uma sala mais pequena e que não permite expor a totalidade das obras emprestadas por Calouste Gulbenkian. E esta é uma ideia que desagrada profundamente a Calouste Gulbenkian, como percebemos por esta citação, que fazia questão que todas as suas obras estivessem reunidas numa mesma sala e que estivessem abertas e disponíveis para o público. E, portanto, nesta altura, no pós-guerra, a tensão começa a aumentar entre Calouste Gulbenkian e a National Gallery e o colecionador começa a pensar numa outra alternativa para o futuro da sua coleção. Uma alternativa que passará pela National Gallery of Art de Washington, D.C. Antes desta transferência que Calouste Gulbenkian vai negociar, portanto, da parte da coleção que se encontrava da National Gallery de Londres para Washington em 1949, Calouste Gulbenkian vai se mostrar, como em muitas outras ocasiões, bastante preocupado com o estado de conservação destas pinturas, nomeadamente dos 4 guardis, e vai então encomendar a Martin de Ville, um conservador restaurador que há mais de 20 anos trabalhava para si na sua coleção, que procedesse a um exame, a uma análise de cada uma destas pinturas. E aquilo que Martin de Ville vai concluir é que, embora as pinturas estivessem em bom estado, os vernizes estavam bastante envelhecidos e, portanto, haveria necessidade de proceder à remoção e à renovação destes vernizes, nomeadamente da regata do Grande Canal.
Carlos Gulbenkian vai aceitar este procedimento, embora também frise que era determinantemente contra grandes restauros, contra intervenções profundas. No entanto, percebe que, de facto, para que as suas obras se apresentassem em Washington no seu melhor, nas suas próprias palavras, seria então necessário proceder a esta limpeza. E as obras vão ser então enviadas em 1950 para a National Gallery de Washington, onde aqui vemos três dos Guardis, sendo que a coleção vai permanecer aqui em Washington até 1960, portanto já após a morte do colecionador em 55, quando se começa a preparar a abertura do Museu Carlos Gulbenkian em Lisboa, momento então que estas obras são transferidas primeiro para Oeiras e depois para Lisboa para integrarem o futuro museu. Para terminar, há que considerar ainda as obras de Francesco Guardi que Gulbenkian conheceu, estudou, desejou, mas que em alguns casos não conseguiu adquirir. E, de facto, depois da compra desta obra que aqui vemos novamente e que, recordo, é o último Guardi adquirido por Carlos Gulbenkian em 1921, Gulbenkian teve a oportunidade de ver, por exemplo, dois Guardis das coleções de Walter Burns e Henry Harris, por intermédio deste seu amigo Evelyn Fitzgerald. E é interessante observar como, nesta ocasião, Gulbenkian explica que o seu interesse era apenas o interesse na qualidade de um estudante, de um curioso, e não propriamente de alguém que quisesse comprar mais uma obra de Guardi, porque de facto o nível da sua coleção era já elevadíssimo, ainda que, como também explica, tinha sempre interesse em conhecer, em estudar obras de Francesco Guardi. E a verdade é que, após esta última aquisição de 1921, Carlos Gulbenkian, aliás, vai mostrar-se interessado apenas na aquisição de outras duas obras de Francesco Guardi. E estas obras são a Torre del Orologio e esta vista que vemos aqui do Zátere, que Gulbenkian tenta adquirir em 1943. Estas obras, esta e a que veremos no slide seguinte, pertenciam à coleção do barão Henri de Rothschild, que na época, tal como Carlos Gulbenkian, está a residir em Portugal, no Estoril, e que lhe terá manifestado interesse em vender algumas obras da sua coleção que se encontrava em Londres. E, portanto, perante esta possibilidade e sabendo da existência de bons guardis nas coleções Rothschild, não só do barão Henri, mas também de outros membros da família, Carlos Gulbenkian vai novamente consultar Kenneth Clark, um dos seus mais fiéis consultores e conselheiros, que após o exame destas pinturas em Londres vai recomendar a sua aquisição, realçando sobretudo não só o excelente estado de conservação, mas também a vivacidade, a riqueza das cores. E, portanto, a opinião favorável de Kenneth Clark contribuiu para aumentar o interesse do colecionador, que vai contactar com as obras, não diretamente, já que estas se encontravam em Londres e Carlos Gulbenkian residia neste momento em Lisboa, mas através destas duas fotografias que aqui vemos. Acabando por concluir que esta obra que aqui vemos, a Torre del Orologio, era a melhor das duas, era o melhor Guardi da coleção Rothschild e, portanto, vai mostrar-se interessado na sua aquisição. Para este interesse, para esta manifestação de interesse, terá contribuído não só o parecer favorável de Kenneth Clark, em quem Gulbenkian de facto confiava imensamente, mas também o facto de estarmos perante duas vistas que não estavam representadas na coleção. Portanto, eram duas vistas que Carlos Gulbenkian ainda não tinha no seu conjunto de pinturas de Francesco Guardi. O que Carlos Gulbenkian não esperava é que, já após ter garantido a compra de outras obras da coleção Rothschild neste mesmo período, o barão recuasse em relação à venda dos dois Guardis. Carlos Gulbenkian vai descrever Henri de Rothschild como uma pessoa muito caprichosa e difícil, nas suas próprias palavras, atribuindo este retrocesso à possibilidade do colecionador Henri de Rothschild ter sido informado da existência de outros compradores dispostos, aliás, a pagar mais do que Carlos Gulbenkian por estes dois Guardis.
Contudo, como homem de negócios muito paciente e, sobretudo, muito acostumado a negociações extremamente completas, Gulbenkian não vai desistir, confessando a certa altura a Kenneth Clark que, embora desejasse adquirir imediatamente estas obras, estava disposto a esperar, tendo em conta a sua qualidade. Acontece que esta espera acabaria por ser infrutífera, porque, apesar da insistência não só na altura, como anos mais tarde, junto do Henri de Rothschild e de outros membros da família para adquirir estas peças, de facto, estes guardas acabariam por nunca sair da coleção Rothschild durante a vida de Calouste Gulbenkian. Independentemente destes insucessos, que são afinal parte normal, habitual da vida de um colecionador de arte, a verdade é que nenhum outro pintor está tão bem representado na coleção Gulbenkian como Francesco Guardi. Como resultado, as 19 pinturas que podemos ver hoje aqui no Museu Thyssen-Bornemisza, na exposição Guardi Veneza, constituem sem dúvida um núcleo muitíssimo especial, muitíssimo particular do Museu Calouste Gulbenkian em Lisboa. Expostas numa sala própria desde a inauguração do museu em 1969, o momento que esta fotografia evoca, estas obras proporcionam não só uma visão muitíssimo abrangente da obra e da evolução da carreira de Francesco Guardi, mas também uma aproximação muito direta, muito íntima, muito eloquente ao colecionador, à sua vida e ao seu gosto pessoal. Muito obrigada.